Abra sua Bíblia em Juan, capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Juan, ele dá testemunho de Jesus, porque lo viu, lo conheceu, estuvo com ele, comeu com ele, caminhou com ele, lo conheceu personalmente, sendo Jesucristo todavia homem. E dijo assim: Jesus a lo suyo vino, e los suyos no le recibieron. Jesus vino para quienes? Jesus vino para quem? Ele vino para los judíos, los israelitas, para los hijos de Abraham. Pero ellos, en su mayoría, no aceptaron. La mayoría rechazó. No creyó en él y hasta mandaron matar a Jesús. Por isso que nós outros estamos aqui aproveitando aquilo que eles botaram. Pero também sucede o seguinte: Jesus vino para salvar a Cartagena. Pero si los cartageneros lo rechazan, ¿qué va a hacer él? Outros vão aproveitar. Ele vino para usted, para mim. Pero si yo lo rechazo, si no lo acepto, si no me someto a ele, vai chegar outro e vai ocupar meu lugar. Jesus ele deixou claro que todo árbol que produz frutos, que hace Jesus? Lo poda, lo castiga, porque podar um árbol é lastimar, é cortar, é um castigo. Para quê? Para que de allí pueda dar aún mais frutos. E o árbol que não dá frutos, que hace ele? Lo corta de raiz e aún disse allá: para que este árbol vá a estar allí ocupando em vano a terra? É decir, para que este vai estar allí calentando a banca da igreja se ele não dá frutos? Mejor lo saco e pongo outro em seu lugar. Isso sucede, porque todo aquele que lo rechaça, todo aquele que não se submete, que não aceita sua palavra, sua disciplina, sua enseñança, é echado fora. Por isso disse allí, outra vez, versículo 11: a lo suyo vino, e los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? Derecho de llegar a ser hijos de Deus. Llegar a ser, todavia, há muitos que não são. Se aí disse chegar a ser, ou seja,
pode ser que um ser humano chegue a ser um hijo de Deus. É um direito que uno tem. Pero não é porque a pessoa tem o direito que ela já ha tomado possessão de esse direito. Quando tu tens direito a algo, o que te toca ser? Esperar que a justiça se cumpra? Espere para que veja. Não se cumpre. Se tu tens direito a algo, o que lhe toca ser? Diga-me você. Reclamar, pelear, lutar, meter um advogado, poner uma demanda, fazer protestas, huelga de hambre. O sea, uno já tem o direito, pero não lhe é regalado, sino que uno tem que pelear por ele. Ou seja, ele nos deu o direito, agora nos toca quê? Reclamar, pelear e fazer tudo o que for necessário para tomar possessão de aquilo que é de uno por direito. Como el hijo que pelea el derecho de la herencia de su padre. A veces el padre não lhe quer reconocer e uno vai allá e ele põe uma demanda e pede o exame de ADN e hace de tudo só para ter seu apelido. A vezes o padre não tem plata, não tem nada, pero el hijo quer seu apelido. Ele tem direito? E se o padre não quer dar, ele tem que pelear. Então, temos o direito, sim, pero nos toca lutar por ele. Pero a todos os que sim lhe receberam, lhes deu o direito de chegar a ser hijos de Deus. É decir, a los que creem em su nombre. Estes que chegam a ser hijos de Deus, não nasceram de sangre, porque hijo de sangre é aquele que se hace o exame e comprueba, não, esta é minha madre, este é meu padre, está aí na sangre. E acá disse, não é hijo de sangre, não é hijo de la voluntad de la carne, del deseo que el hombre tuvo por la mujer y la mujer por el hombre, de tener un hijo, ni tampoco de la voluntad del hombre, sino de Deus. Sabe o que é isso? Ser hecho hijo de Deus, sabe o que significa isso? Deus tinha um solo hijo, e este hijo se chama Jesus. Yeshua, su nombre. Ele tinha um solo, Jesus era chamado el unigênito de Deus. Jesus era el único hijo de Deus que ele engendrou de si, nenhum outro. E antes que o ser humano fuera criado, antes que existira a espécie humana em la terra, Jesus já era o verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus, o verbo de Deus, o único hijo de Deus, que já habitava em sua glória, em la eternidade, antes que a terra existira, desde a eternidade hacia atrás.
era o único Hijo de Deus. Este único Hijo de Deus ajudou a criar o ser humano. Quando houve a criação da espécie que somos nós outros, del barro, del polvo de la terra, Deus dijo assim: hagamos al hombre, hagamos ao ser humano. Ou seja, o Deus Padre hablando com quem? Com o Deus Hijo e Espírito Santo. Hagamos nós outros ao ser humano, para que este seja imagem e semelhança nossa. Ou seja, Jesus criou ao ser humano del polvo de la terra, obra de suas manos, obra de suas manos, arte de suas manos. No, hijo, criação, obra de arte. O artista cria uma imagem como la gorda de Botero. La gorda é hija de Botero. Ela é hija de ele. La gorda é que de Botero. É uma criação, não é la hija. É criação de Botero. O ser humano é criação de Deus, hecho de barro. E já, o ser humano foi criado. E Deus deu poder ao ser humano para criar outro ser humano por meio do contato homem e mulher. E já, para que este ser humano seja hecho hijo de Deus, tem que haver uma intervenção do Espírito Santo. Assim como aconteceu com Maria, que tinha seu ventre limpo, nada havia tocado, e o Espírito Santo entrou no ventre de Maria e engendrou allí Jesus Cristo, o Hijo de Deus. Assim que, quando o Espírito Santo engendra dentro de um ser humano esta semilla, lhe dá poder e direito de ser hecho um Hijo de Deus. É uma nova criatura. Mire que privilégio ser hecho Hijo de Deus, tal e qual Jesucristo é. Tal e qual. Imagine-se você. Que maravilha. E Jesus perdeu o título de único, é decir, unigênito, e agora Jesucristo se chama el primogênito de Deus. El primeiro. Porque depois de ele, vem Juan, os apóstolos, os discípulos, e por aí vá, por los siglos e los siglos, até chegar a nós outros. Somos miles e milhões de hijos esparcidos por todo o mundo. Alguns já faleceram, já partiram, outros estão aqui, outros vendrão. Pero não são muitos se nós outros comparamos com aqueles que não chegaram a ser hijos de Deus, porque não lhe receberam, rechaçaram. Eu lhe digo uma coisa: aqueles que todavia não são hijos de Deus, que assistem, que participam, e se equivocam pensando que já és um hijo de Deus, hay que beliscar-se.
e perguntar-se a si mesmo: será que já he nascido de novo? Ou todavia sou um ser humano comum e corrente, hijo de mi madre, e não aconteceu em mim esta obra? Porque tem que chegar a ser, porque solamente os hijos têm direito. Quantas vezes Jesus ha dicho que vino para os hijos? Aquela mulher lhe pedia a cura de sua hija e Jesus lhe disse que não, porque iba atender a los hijos. E ela disse: Senhor, os perros também têm direito a comer migarras. E Jesus disse: é certo, tu fé és grande, vaya, tu hija já está curada, sanada. Jesus lhe deu o quê? Uma migarra a ela. Cura é migarra, prosperidade é migarra, riqueza, multiplicação de panes e peces é migarra. El milagro que seja que aconteça nesta vida é migarra. El pão para os hijos é o Espírito Santo, é a comunhão com Deus. Este é o pão de los hijos. E a los hijos, o padre não lhe nega nada. Quando el hijo pide pão, tem pão. Quando el hijo pide pescado, huevo, tem o que pide. Quando não é hijo, tem que estar vivendo de migarras. Tem que estar vivendo de migarras, convivendo com serpentes, com escorpiões e comendo pedra. Em Salmos, capítulo 2, versículos 7 e 8, disse claramente allá: el Hijo de Deus proclama, grita, dizendo: e aqui, eu proclamarei decreto. Assim disse ele, Senhor, Deus mi Padre. Ele disse assim: mi hijo eres tu, eu te he engendrado hoje. Pide-me, podes pedir, que eu te darei las naciones por herencia tuya e como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Puedes pedir, que eu te darei, porque mi hijo eres tu, eu te he engendrado. Por isso, agora, fim de ano, para dezembro, haremos a hogueira santa para os hijos de Deus. Solamente os hijos de Deus têm direito a pedir coisas grandes, hasta os confines de la terra, la posesión, para dar testemunho, para glorificar a seu Padre. E aqueles que não são hijos, pastor, e eu que não sou hijo, que hago? Tu tens o direito de ser hijo. Mientras tu não seas hijo, vas a padecer, ralando um pouquinho de migarras adentro da igreja. As migarras são tiradas a las mascotas, porque eu não vou quitar lo mejor de mis hijos para tratar de uma mascota, porque a preferência tem el hijo. Cuidado, pense nessas palavras, cuide de seu coração, veja a situação atual suya
Toma uma atitude de fé. Você já é um hijo de Deus. Há uma puntica de dúvida. Então, todavia não és. Pero tu tens o direito e vai chegar a ser. Em nome de Jesus. Amém?